A vida flui quando você faz isso. 12 lições do estoicismo. Existe um ponto silencioso onde a maioria das pessoas se perde sem perceber. Não é quando tudo dá errado, é quando tudo parece funcionar, mas por dentro algo está sempre apertado. Você acorda já com a sensação de que está devendo o dia. O corpo levanta, mas a mente já saiu correndo antes mesmo de você respirar direito. A vida não começa, ela já cobra. E quanto mais você tenta acompanhar esse ritmo invisível, mais sente que está sempre atrás, mesmo fazendo tudo certo. Isso não é falta de disciplina. Também não é preguiça. É um tipo específico de desgaste que nasce quando você vive em estado de contenção constante, segurando emoções, segurando expectativas, segurando decisões, segurando o medo de errar. Por fora parece força, por dentro é tensão contínua, e tensão contínua não sustenta clareza, sustenta apenas sobrevivência. A mente entra em modo de vigilância permanente e nesse estado nada flui, tudo pesa. Até o que deveria ser simples vira esforço. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma direta, mas a vida não endurece sozinha. Ela endurece quando você se endurece contra ela, quando cada imprevisto vira ameaça, quando cada silêncio vira problema, quando cada atraso vira sinal de fracasso. Não porque os fatos mudaram, mas porque você passou a se posicionar contra o movimento natural das coisas. E viver assim cansa antes do corpo, cansa por dentro, cansa sem alívio real. Os estoicos perceberam isso séculos atrás, vivendo em um mundo muito mais instável do que o nosso. Guerras, doenças, perdas reais. Ainda assim, eles entenderam algo que hoje parece esquecido. Não é possível organizar tudo fora, mas é possível não se desorganizar por dentro. Marco Aurélio não falava de governo interno como metáfora bonita. Ele falava disso porque sabia que sem ordem interior, até quem tem poder vive escravo da própria mente. Sem centro interno, qualquer pressão vira domínio. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço. Talvez seja menos resistência, menos luta contra o tempo, menos tentativa de controlar o que ainda nem aconteceu. A vida não pede que você largue tudo ou desacelere o mundo. Ela pede algo mais simples e mais difícil, que você ajuste o próprio passo, que pare de tratar cada momento como uma prova definitiva, que entenda que clareza não nasce da pressa, nasce do espaço interno. Quando você vive tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, a mente se espalha. E mente espalhada perde força. Você até age, mas age tenso. Decide, mas decide com medo. Avança, mas sempre com a sensação de que algo está prestes a desmoronar. Isso não é viver. Isso é se manter funcional. E existe uma diferença enorme entre estar funcionando e estar presente. O corpo aguenta por muito tempo. A mente não. Este vídeo não é sobre fazer mais. É sobre parar de se endurecer contra a própria experiência. É sobre entender por que, em certos momentos, quanto mais você força, menos a vida responde. E por que, quando você solta o excesso interno, algo começa a se organizar sem esforço adicional. A vida não flui quando tudo se resolve. Ela flui quando você para de travar o caminho por dentro. O estoicismo moderno não ensina fuga, nem passividade. Ensina alinhamento. Ensina a caminhar sem essa fricção interna que rouba energia e distorce decisões. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que fluidez não é sorte, nem privilégio. É consequência direta de como você se posiciona diante do que acontece. Quando o centro se ajusta, o resto encontra caminho. E tudo começa aqui. No momento em que você reconhece que não precisa apertar tanto para seguir em frente. Que talvez a vida não esteja contra você. Talvez você só esteja lutando mais do que precisa. É a partir desse ponto que a trajetória muda.
Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de se perder neles. E quando isso acontece, algo raro surge. Clareza suficiente para seguir sem se quebrar. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete sem perceber. Confundir movimento com avanço. Você passa o dia ocupado, resolvendo coisas, respondendo mensagens, tomando decisões, mas ao final, sente que não saiu do lugar. Não porque fez pouco, mas porque fez tudo a partir de um estado interno errado, um estado de urgência permanente. A mente corre antes de entender, o corpo reage antes de escolher. E quando isso vira padrão, a vida até anda, mas anda pesada. O problema não é agir com pressa mental. Quando você vive correndo por dentro, tudo vira urgência, um atraso vira ameaça, uma dúvida vira problema. Uma resposta atravessada vira algo que ecoa horas depois. A mente não descansa porque acredita que, se relaxar, algo vai dar errado. Esse tipo de funcionamento parece responsabilidade, mas na prática é medo disfarçado de controle. E medo constante não produz boas decisões, produz desgaste. Os estoicos observavam isso com uma clareza quase desconfortável. Eles não falavam em controlar o mundo, falavam em ajustar o próprio passo. Não porque o mundo fosse gentil, mas porque perder o eixo interno era mais perigoso do que qualquer caos externo. Marco Aurélio escrevia sobre isso em meio a guerras e crises reais. Ainda assim, insistia na ideia de não se desalinhar por dentro só porque o ambiente está desorganizado. Ele sabia que uma mente acelerada erra mais, sofre mais e cansa mais. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço físico, vem da tentativa constante de manter tudo sob controle. Controlar o tempo, controlar pessoas, controlar resultados, controlar cenários que ainda nem existem. Essa vigilância contínua cria um estado de alerta permanente. Ombros tensos, respiração curta, pensamentos sempre projetados para o próximo problema. Você até dorme, mas não repousa, até para, mas não relaxa. O corpo acompanha a mente, e a mente não sabe parar. O que pouca gente percebe é que isso não acelera a vida, só consome energia. O mundo tem um ritmo próprio, as pessoas têm ritmos diferentes, os processos têm tempo. Quando você tenta forçar tudo a acontecer no seu compasso interno, o choque é inevitável. Vem frustração, vem ansiedade, vem aquela sensação de estar sempre empurrando uma porta pesada. Não porque a porta não abre, mas porque você está empurrando no momento errado. Disciplina não é rigidez. Disciplina ajusta. Rigidez quebra. Ajustar o próprio ritmo interno não significa desistir. Significa parar de se sabotar. Quando você desacelera por dentro, algo curioso acontece. As decisões ficam mais limpas. Os erros custam menos. Você começa a perceber o que realmente pede ação e o que só estava pedindo atenção excessiva. Muita coisa que antes parecia grave simplesmente perde força. Não porque desapareceu, mas porque deixou de dominar sua mente. Isso não te torna passivo, te torna preciso. A pressa cria ruído, a clareza nasce do espaço. Muita gente não está travada por falta de capacidade, mas por excesso de tensão. Está sempre tentando resolver tudo agora, provar tudo agora, chegar em algum lugar agora. Só que a vida não responde bem a esse tipo de pressão. Ela responde melhor quando você se organiza por dentro e age com firmeza, não com ansiedade. Parar de tentar impor ritmo ao mundo é parar de lutar contra o inevitável. Você continua fazendo o que precisa ser feito, continua avançando, continua se responsabilizando. A diferença é que para de usar o medo como motor. Quando o medo sai do centro, a energia rende mais, o foco melhora, o dia pesa menos. E o curioso é que você começa a fazer melhor justamente porque não está mais correndo por dentro. Quando você ajusta o próprio passo, o mundo não muda.
mas a forma como você atravessa o mundo muda completamente. E isso muda tudo. A vida começa a fluir não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser uma briga constante. Esse é o primeiro ajuste real. Sem ele, todo o resto vira esforço excessivo. Com ele, o caminho começa a se abrir. Existe uma confusão silenciosa que destrói mais energia do que qualquer excesso de trabalho. A ideia de que cuidar de si é egoísmo, de que colocar limites é frieza, de que pensar primeiro em si mesmo é falta de empatia. Muita gente vive guiada por esse erro sem perceber. Vai cedendo, se adaptando, se moldando, aceita mais do que pode, explica mais do que deveria, aguenta mais do que é razoável. No começo, isso parece maturidade. Com o tempo, vira exaustão. E quando a exaustão chega, a pessoa já se perdeu de si sem notar o momento exato em que isso aconteceu. O estoicismo nunca defendeu o autoabandono. Pelo contrário, para os estoicos, cuidar de si era um dever interno, não um luxo, não uma vaidade, um dever. Porque uma mente confusa, cansada e ressentida não ajuda ninguém. Ela espalha tensão, contamina decisões, distorce relações. Epicteto insistia que o primeiro campo de responsabilidade é aquilo que depende de você. E o que depende de você começa pelo seu estado interno, sua postura, suas escolhas, seus limites. Ignorar isso não te torna generoso, te torna vulnerável ao desgaste. Existe um custo invisível em viver sempre disponível. Você responde rápido, resolve, segura, sustenta. Mas cada concessão não consciente cobra um pedaço de atenção, de energia, de presença. E quando percebe, está irritado sem motivo claro, cansado mesmo em dias leves, distante de si mesmo. Não porque a vida ficou mais difícil, mas porque você deixou de se proteger internamente. Muita gente confunde força com silêncio. Acha que ser forte é aguentar tudo calado, que maturidade é não incomodar ninguém. Esse é um erro caro. Sêneca escrevia sobre o valor do tempo e da energia como alguém que entendia profundamente o preço da dispersão. Ele alertava que quem vive sempre disponível acaba vivendo para todo mundo, menos para si. E quando isso acontece, até as boas intenções viram fardo. Você começa a ajudar com ressentimento, a ceder com peso, a estar presente fisicamente, mas ausente por dentro. Isso não é virtude, é desgaste disfarçado de bondade. Cuidar de si não significa se fechar para o mundo, significa não se trair, significa escolher melhor onde você coloca sua atenção, saber quando dizer sim sem se esgotar e, principalmente, quando dizer não sem culpa. Nem toda demanda merece resposta imediata. Nem toda expectativa precisa ser atendida. Nem todo pedido precisa ser aceito. Quando você entende isso, algo muda. Você passa a agir menos no automático. Para de carregar problemas que não são seus. Começa a responder em vez de reagir. A filosofia estoica não pede frieza emocional, pede lucidez. Pede que você reconheça seus limites antes que eles sejam ultrapassados à força. Porque quando isso acontece, o preço vem em forma de estresse, irritação, adoecimento, afastamento emocional. Cuidar de si muda a forma como você decide, muda a forma como você se posiciona e, com o tempo, muda a forma como o mundo te trata. Não porque você exige respeito, mas porque passa a se respeitar. Existe algo curioso nesse processo. Quanto mais você se cuida, menos precisa se explicar. Quanto mais você se organiza por dentro, menos o caos externo te desorganiza. A vida fica mais simples, não mais fácil, mas mais clara. Cuidar de si não te afasta da vida, te devolve a ela. Porque a vida flui melhor quando você para de se sacrificar em silêncio e começa a agir com responsabilidade interna, sem culpa, sem drama, apenas com consciência.
Existe uma ideia profundamente enraizada que impede muita gente de avançar. A ideia de que soltar algo é fracassar, que abrir mão é sinal de fraqueza, que insistir, custe o que custar, é sempre virtude. Essa lógica parece nobre, mas costuma ser apenas apego mal disfarçado. Apego à imagem que você construiu. Apego ao tempo investido. Apego ao medo de admitir que algo já não funciona. E esse apego mantém pessoas presas por anos em situações que drenam energia, distorcem decisões e corroem a tranquilidade. O corpo percebe antes da mente. Ele começa a dar sinais claros. Irritação constante, cansaço que não passa, falta de entusiasmo até por coisas simples. Algo está sendo sustentado à força. E tudo o que é sustentado assim cobra um preço silencioso. Os estoicos entendiam isso com precisão. Persistência nunca foi sinônimo de teimosia. Persistir é continuar no que constrói. Teimar é permanecer no que apenas consome. Quando essa diferença se perde, a pessoa começa a chamar desgaste de lealdade e sofrimento de compromisso. Marco Aurélio escrevia sobre aceitar o curso natural das coisas, não como resignação fraca, mas como lucidez. Ele sabia que lutar contra o que já mostrou seus limites não fortalece o caráter, apenas endurece a mente. Quando algo deixa de contribuir para seu equilíbrio interno, insistir se transforma em uma forma de violência silenciosa contra si mesmo. Não é coragem continuar sangrando. Coragem é reconhecer o momento de parar. Muita gente diz que permanece por responsabilidade, por promessa, por esperança. Mas no fundo, permanece por medo. Medo do vazio que surge quando algo termina. Medo de recomeçar. Medo de admitir que investiu tempo demais. Só que existe uma verdade difícil de encarar. Continuar por medo não é mais honroso do que soltar por clareza. Quando você solta com consciência, não está negando o passado, está reconhecendo o presente. Soltar não é um ato externo antes de ser interno. Começa quando você para de alimentar expectativas irreais, quando deixa de revisitar mentalmente cenários que já não existem, quando aceita que nem tudo que começou precisa ser mantido para sempre. Sêneca alertava que grande parte do sofrimento humano vem da resistência em aceitar o fim de certas coisas. Quanto mais você resiste, mais prolonga a dor. Soltar interrompe esse ciclo. Quando você solta algo que já não te sustenta, a mudança acontece primeiro dentro. A mente alivia, o corpo relaxa, a energia que estava presa começa a circular novamente. Aos poucos, você percebe que aquilo que parecia impossível de largar era exatamente o que estava impedindo você de avançar. O estoicismo ensina que perder algo não é o mesmo que se perder. O verdadeiro prejuízo acontece quando você se abandona para sustentar algo que já terminou. Soltar não é desistir da vida. É escolher parar de sangrar em silêncio. É sair do modo sobrevivência e voltar para um estado de lucidez. Quando você solta porque está cansado, a dor permanece. Quando solta porque está lúcido, algo se reorganiza. Talvez não da forma que você imaginava, mas de uma forma mais honesta, mais leve e mais alinhada com quem você se tornou. A vida não desmorona quando você solta o que não funciona. Ela se reorganiza. E muitas vezes, o que parecia perda era apenas espaço sendo criado. Espaço para escolhas melhores, para relações mais verdadeiras, para caminhos que exigem menos esforço para fazer sentido. Soltar não diminui você, soltar te ajusta. E quando esse ajuste acontece, a vida volta a fluir, não por insistência, mas por alinhamento. Existe um peso desnecessário que muita gente carrega todos os dias sem questionar. A sensação de que precisa resolver a vida inteira agora. Como se só fosse permitido respirar quando tudo estivesse sob controle. A mente começa a funcionar como uma central de pendências. Planeja demais. Antecipar vira hábito.
E quanto mais você pensa no depois, menos consegue sustentar o agora. O resultado é um cansaço que não vem da ação, vem da sobrecarga mental. Você acorda já com a cabeça no futuro, tentando prever problemas, organizando cenários, criando urgências que ainda nem existem. Cada decisão parece definitiva. Cada escolha parece carregar um peso maior do que realmente tem. Isso não é visão estratégica, é ansiedade disfarçada de planejamento. E viver assim rouba a força do presente, que é o único lugar onde algo realmente pode ser feito. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Epicteto ensinava que você não governa o amanhã, mas pode governar o próximo passo. Quando a mente se espalha tentando resolver tudo de uma vez, ela perde precisão. Nada recebe atenção suficiente. Você começa muitas coisas, mas conclui poucas. E termina o dia com a sensação frustrante de que fez muito e avançou pouco. Não por incapacidade, mas por dispersão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo sobre a importância de permanecer no momento presente. Não como discurso abstrato, mas como prática diária. Ele sabia que o futuro existe apenas como possibilidade, enquanto o agora exige postura. Quando você tenta viver à frente do tempo, transforma o que deveria ser simples em algo pesado. Até pequenas decisões passam a parecer grandes demais. O medo de errar cresce, a ação trava. Existe uma diferença fundamental entre planejamento e ansiedade. Planejamento organiza, ansiedade sobrecarrega. Planejar é definir direção. Ansiedade é tentar eliminar toda incerteza antes de agir. E isso nunca acontece. Sempre haverá algo fora do controle. Quando você entende isso, algo alivia. Você percebe que não precisa ter todas as respostas para avançar. Precisa apenas não se paralisar, tentando encontrá-las todas ao mesmo tempo. Resolver o dia já é trabalho suficiente. Resolver a semana inteira de uma vez só é pedir demais da própria mente. Quando você reduz o horizonte, o corpo relaxa. A respiração aprofunda. As decisões ficam mais simples. Você começa a agir com mais clareza porque não está tentando sustentar o impossível. Um passo bem dado vale mais do que 10 imaginados. O estoicismo nunca pediu visão curta, pediu visão limpa. Fazer o que está ao seu alcance agora, com atenção e responsabilidade, e aceitar que o resto se desenrola no tempo próprio. Quando você vive assim, o futuro deixa de ser um peso constante e passa a ser consequência. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se exigir o que ninguém consegue cumprir. A vida não pede pressa, pede presença. Quando você abandona a necessidade de resolver tudo hoje, algo muda profundamente. A mente desacelera, a ação ganha firmeza, e o caminho começa a se revelar passo a passo, sem esse ruído interno que te fazia duvidar de cada movimento. Resolver o que está diante de você agora não é limitação, é maturidade. E essa maturidade devolve à vida o fluxo que a ansiedade havia interrompido. Existe um engano comum que passa despercebido porque parece prudência. A ideia de que estar sempre em alerta é sinal de preparo, de que manter a mente ligada o tempo todo evita problemas. Na prática, isso cria o oposto do que promete. Quem vive em estado de alerta permanente nunca descansa de verdade. O corpo até desacelera, mas a mente permanece em pé, observando, avaliando riscos, esperando o próximo impacto, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Esse modo de funcionamento vira hábito. Você se acostuma com a tensão constante e começa a chamá-la de normal. Pequenos atrasos incomodam demais. Mudanças simples desorganizam tudo. Uma resposta atravessada ecoa por horas. Não porque os fatos são grandes, mas porque a mente já estava sobrecarregada antes deles acontecerem. Quando o interior está tenso, qualquer estímulo vira peso extra. Os estoicos sabiam:
que uma mente em guerra permanente não se fortalece, se desgasta. Eles falavam de prontidão, não de tensão. Existe uma diferença profunda entre estar preparado e estar travado por dentro. Sêneca alertava que a ansiedade pelo que pode acontecer rouba a energia do que está acontecendo. Quando você sofre antecipadamente, sofre várias vezes pelo mesmo cenário, mesmo que ele nunca se concretize. Viver assim cria a ilusão de controle. Você acredita que, se relaxar, algo vai escapar. Mas controle real exige clareza. E clareza não nasce em mente tensa. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre voltar ao centro. Não porque o mundo fosse seguro, mas porque perder a calma interna tornava qualquer situação mais difícil de atravessar. Ele entendia que a mente precisa de pausas reais para manter força ao longo do tempo. O problema é que muita gente confunde descanso com ausência de atividade. Descanso verdadeiro é ausência de ameaça interna. É quando a mente deixa de procurar problemas onde não existem. É quando o corpo sente que pode baixar a guarda sem culpa. Quando isso não acontece, o desgaste se acumula silenciosamente. Você começa a reagir mais do que escolher. Pequenas decisões cansam. O dia parece pesado mesmo quando nada grave aconteceu. A sabedoria estoica ensina algo simples e difícil ao mesmo tempo. Nem todo estímulo pede resposta. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda possibilidade exige preparo imediato. Aprender isso muda completamente a forma como você vive. Quando a mente descansa, você não fica vulnerável. Fica mais eficiente. Enxerga melhor. Decide com mais firmeza. Age com menos desperdício de energia. Viver com atenção é saudável. Viver em alerta permanente é destrutivo. O cuidado real consigo começa quando você percebe que não precisa estar sempre pronto para o pior. Precisa estar inteiro para lidar com o que vier. Isso exige pausas internas, silêncio mental e a coragem de não reagir a tudo. Quando você aprende a baixar a guarda por dentro, o descanso deixa de ser algo que depende das circunstâncias externas. Ele passa a fazer parte do caminho. E quando isso acontece, a vida muda de ritmo sem que você precise forçar nada. A tensão sai do centro, a clareza entra, e o fluxo, que parecia perdido, começa a reaparecer de forma natural. Existe um fator silencioso que corrói o presente sem fazer barulho. O excesso de expectativa. Você começa a viver projetando como as coisas deveriam ser, como as pessoas deveriam agir, como os resultados deveriam acontecer. E quando a realidade não encaixa nesses moldes internos, surge a frustração. Não porque algo deu errado, mas porque algo não correspondeu ao roteiro que a sua mente criou. Expectativa demais cria uma distância constante entre você e o agora. Você até vive os momentos, mas sempre olhando para frente. Quando algo acontece, já poderia ter sido melhor. Quando conquista algo, a mente corre para o próximo ponto da lista. Quando um dia termina bem, surge a sensação estranha de que ele poderia ter rendido mais. Isso não é ambição saudável. É insatisfação cultivada. E viver assim rouba a possibilidade de presença real. Nada se assenta, nada basta. Os estoicos observavam isso com muita clareza. Eles entendiam que sofrer por algo que ainda não aconteceu é desperdiçar energia vital. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce quando você exige que o mundo corresponda exatamente ao que você espera. Não porque o mundo esteja errado, mas porque ele nunca se comprometeu com seus planos internos. Quando você entende isso, algo se solta. A mente relaxa, o momento presente volta a ter espaço. Existe uma diferença fundamental entre intenção e expectativa. Intenção direciona, expectativa aprisiona. Quando você vive esperando resultados específicos, qualquer desvio vira problema. Um atraso vira desrespeito. Um erro
vira fracasso. Um resultado diferente vira decepção. Isso cria um estado permanente de cobrança interna que não se resolve com mais esforço. Pelo contrário, quanto mais você força, mais se frustra. Marco Aurélio escrevia sobre aceitar o curso natural das coisas como parte da inteligência emocional. Não porque ele não desejasse bons resultados, mas porque sabia que se apegar a eles roubava tranquilidade e distorcia decisões. Quando você está excessivamente preso ao resultado, perde qualidade no processo. Age tenso, decide com medo, corrige demais, aproveita menos. A sabedoria estoica não pede que você viva sem objetivos. Pede que você não se torne refém deles. O presente é o único lugar onde você tem poder real. Quando você vive projetado no que deveria acontecer, perde força no que está acontecendo. E isso enfraquece suas ações. Reduzir expectativas não é se conformar com pouco. É parar de sabotar o agora com exigências irreais. Quando você ajusta expectativas, algo muda imediatamente. As relações ficam mais leves, os dias menos densos, as pequenas conquistas passam a ter valor. Os erros doem menos e ensinam mais. Curiosamente, você começa a agir melhor porque não está travado pela frustração antecipada. Expectativa em excesso cria ansiedade. Ansiedade cria pressa. Pressa cria erro. Diminuir expectativas cria espaço. Espaço cria clareza. Clareza cria a ação mais precisa. O estoicismo sempre apontou para esse caminho. Fazer o que depende de você com atenção e disciplina e aceitar que o resto segue um ritmo próprio. Quando você solta o excesso de expectativa, o presente ganha textura. A vida fica menos pesada. E você para de exigir do mundo algo que ele nunca prometeu entregar. É nesse ponto que o agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser um lugar possível de se viver. E quando isso acontece, o fluxo começa a voltar. Não porque tudo melhora, mas porque você finalmente está inteiro onde está. Existe uma crença muito valorizada que raramente é questionada. A ideia de que toda batalha fortalece, que todo confronto ensina, que toda dificuldade enfrentada de frente constrói caráter. Isso soa bem, mas não é verdade. Algumas batalhas só cansam, outras só roubam tempo. Outras ainda deixam marcas que poderiam ter sido evitadas. E insistir nelas apenas para provar força é uma forma sutil de desperdício de energia. Muita gente vive reagindo a tudo. Comentários, provocações, opiniões, expectativas alheias. Cada estímulo vira um chamado para a ação. Cada discordância vira um teste de valor pessoal. No início, isso parece postura firme. Com o tempo, se revela como reatividade constante. Você não escolhe mais onde entra, você é puxado. E quando isso acontece, perde o comando interno sem perceber. Os estoicos nunca defenderam confronto contínuo. Defenderam discernimento. Para eles, força não era responder a tudo, mas escolher bem onde colocar energia. Sêneca alertava que muitas pessoas vivem cansadas não porque fazem demais, mas porque brigam demais. Brigam com pessoas, brigam com opiniões, brigam com o passado, brigam com o que não pode ser mudado. Cada uma dessas lutas cobra um preço invisível. Existe um custo real em cada batalha que você compra. Mesmo quando você vence, algo se perde. Tempo, tranquilidade, clareza. E muitas vezes tudo isso por algo que não tinha valor real. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não se tornar escravo dos estímulos externos. Ele sabia que reagir a tudo é abrir mão do próprio eixo. Quando qualquer situação te arrasta para uma disputa, você deixa de agir a partir da razão e passa a agir a partir do impulso. Existe uma diferença clara entre defender o que importa e se envolver em tudo. Defender o que importa exige clareza. Se envolver em tudo exige apenas emoção.
Quando você aprende a escolher suas batalhas, algo muda profundamente. A mente fica mais limpa, o corpo relaxa, a vida ganha menos ruído. Você passa a agir com mais firmeza quando realmente precisa, porque não está esgotado por conflitos desnecessários. A sabedoria estoica sempre valorizou essa economia interna. Gastar energia onde há retorno. Preservar forças onde não há. Isso não te enfraquece. Te torna consistente ao longo do tempo. Pessoas que escolhem suas batalhas não fogem da vida. Elas a atravessam com mais estabilidade, sabem quando avançar, sabem quando recuar, sabem quando permanecer em silêncio. Nem toda batalha melhora você. Algumas apenas alimentam o ego, outras prolongam o sofrimento. Aprender a sair de cena é uma habilidade. Aprender a não reagir é uma forma de poder. E aprender a escolher onde lutar é um sinal claro de maturidade. Quando você começa a viver assim, o mundo não fica mais fácil, mas você para de torná-lo mais difícil do que ele já é. As relações ficam mais leves, os dias menos tensos, as decisões mais claras. O estoicismo não te ensina a fugir dos desafios. Ele te ensina a não desperdiçar sua força. E essa escolha muda tudo. Porque quem luta menos batalhas inúteis tem energia para as que realmente importam. Existe uma mudança que acontece sem anúncio quando você começa a cuidar da mente de forma real. O mundo não muda imediatamente, mas a forma como ele te encontra muda, e isso altera tudo. Muita gente tenta transformar a própria vida começando pelo lado de fora. Troca de rotina, troca de ambiente, troca de metas. Por um tempo parece funcionar, mas logo a mesma sensação retorna. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque o centro interno permaneceu o mesmo. A mente cria um campo invisível ao seu redor. As situações não chegam neutras. Elas encontram um estado interno e esse estado define o impacto que terão. Quando a mente está desorganizada, o mundo parece mais hostil do que realmente é. Pequenos problemas ganham peso desproporcional. Decisões simples viram dilemas. Interações comuns se tornam fontes de tensão. Você começa a agir na defensiva sem perceber, como se estivesse sempre se protegendo de algo. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles não falavam em controlar pessoas ou circunstâncias. Falavam em governo interno. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que precisava lembrar diariamente de não deixar o caos externo bagunçar o que estava em ordem por dentro. Ele sabia que, se perdesse isso, qualquer poder externo se tornaria irrelevante. Uma mente instável transforma qualquer posição em peso. Cuidar da mente não é pensar positivo, é pensar com clareza. É reduzir o ruído interno que distorce interpretações. Quando a mente está limpa, você reage menos e escolhe mais. Não cria histórias antes dos fatos, não se ofende com facilidade, não se antecipa de forma excessiva. Isso muda completamente a dinâmica das relações. As pessoas sentem, o ambiente responde, não porque você exige respeito, mas porque transmite estabilidade. Sêneca observava que uma mente agitada transforma qualquer situação em fardo adicional. Já uma mente ordenada atravessa dificuldades sem se desorganizar por completo. Os problemas continuam existindo, mas perdem o poder de te dominar. Você passa a responder com mais firmeza e menos emoção. Passa a falar menos e agir melhor. E essa postura cria uma autoridade silenciosa que não precisa ser explicada. Quando você cuida da mente, algo curioso acontece. Você passa menos tempo se defendendo, menos tempo se justificando, menos tempo tentando convencer os outros do seu valor. Não porque se tornou indiferente, mas porque está inteiro. E pessoas inteiras não precisam provar presença. Elas ocupam espaço com naturalidade. O mundo reage muito mais à sua postura do que às suas palavras. Essa mudança é sentida no cotidiano.
no jeito que você entra em um ambiente, no jeito que escuta, no jeito que responde. As situações têm menos atrito porque você não está empurrando tudo com tensão. As decisões ficam mais firmes porque não estão sendo tomadas a partir da ansiedade. Você passa a escolher melhor suas reações e isso reorganiza o fluxo do dia. O estoicismo nunca prometeu mudar o mundo, prometeu algo mais sólido, mudar a forma como você vive dentro dele. Quando a mente está cuidada, o mundo pode até continuar instável, mas você não cai junto. Existe um eixo interno que sustenta, e é esse eixo que permite atravessar sem se perder. Cuidar da mente não é isolamento, é preparação. Não é fragilidade, é base. Quando essa base existe, a vida flui de forma mais honesta. Não porque tudo melhora, mas porque você deixa de transformar cada situação em peso extra. E essa mudança, embora silenciosa, altera profundamente a forma como a vida te encontra todos os dias. Existe um medo recorrente que impede muitas pessoas de soltar o que já não as sustenta. O medo de perder algo, tempo, status, identidade, segurança. A sensação de que, se abrir mão agora, tudo o que foi construído até aqui terá sido em vão. Mas quase ninguém faz a pergunta oposta, que é a mais importante. O que você perde ao continuar? Permanecer em algo que não devolve força cobra um preço diário, silencioso, acumulado. E esse preço raramente é percebido no início. O corpo começa a sentir antes da mente aceitar, falta de energia constante, irritação sem causa clara, uma sensação de peso que acompanha até os momentos neutros. Algo ali já não sustenta, mas você continua por hábito, por medo ou por apego à ideia de que ainda pode voltar a ser o que foi. Os estoicos nunca romantizaram permanência. Para eles, virtude era agir de acordo com a realidade, não com a nostalgia. Marco Aurélio escrevia sobre aceitar o curso das coisas como exercício diário de lucidez, não para se conformar, mas para não lutar contra o inevitável. Quando algo deixa de contribuir para sua estabilidade interna, insistir passa a ser uma forma lenta de se ferir. Muitas pessoas confundem lealdade com autoabandono. Dizem que ficam por responsabilidade, por promessa, por compromisso. Mas ignoram um ponto essencial. Responsabilidade não é continuar sangrando. Soltar não é um gesto dramático. É um ajuste interno. Você não perde identidade ao soltar o que já não te sustenta. Pelo contrário, começa a se reencontrar. A energia que estava presa começa a circular. O espaço mental aumenta. Decisões que antes pareciam confusas ficam mais claras. O estoicismo ensina que apego excessivo cria sofrimento desnecessário. Sêneca alertava que o maior prejuízo não é perder algo externo, mas perder a si mesmo enquanto tenta manter algo de pé. Existe uma diferença profunda entre perder algo e se libertar de algo. Uma dói, a outra alivia. Quando você solta com consciência, não fica vazio, fica disponível. Disponível para escolhas melhores, relações mais honestas, caminhos que exigem menos esforço para fazer sentido. Soltar o que não sustenta não te empobrece, te organiza. A vida não desmorona quando você solta o que já não funciona. Ela se reorganiza, talvez não da forma que você imaginava, mas de forma mais alinhada com quem você se tornou. O estoicismo nunca incentivou rupturas impulsivas. Incentivou observação honesta. Avaliar com calma se algo ainda constrói ou apenas consome. Quando a resposta é clara, continuar por medo não é virtude. Você não perde nada ao soltar o que já não te sustenta. Você recupera algo muito mais valioso: espaço interno. E é nesse espaço que a vida volta a fluir. Não por insistência, mas por alinhamento. Quando você para de carregar pesos desnecessários, o caminho não fica sem obstáculos, mas deixa de parecer impossível. E isso muda completamente a forma como você segue.
Existe uma resistência silenciosa que impede a vida de fluir, mesmo quando tudo parece estar em movimento. Não é a dificuldade em si, é a briga interna contra o que já aconteceu, contra o que mudou, contra o que não saiu como o esperado. Você continua vivendo, trabalhando, cumprindo rotinas, mas por dentro permanece em oposição, como se a realidade precisasse se justificar antes de ser aceita. Essa postura cria atrito constante, e onde há atrito, nada flui. Muita gente confunde resistência com força. Acredita que não aceitar certas coisas é sinal de caráter firme, de personalidade forte. Na prática, isso cria rigidez, e rigidez quebra. O estoicismo sempre foi claro nesse ponto. Aceitar não é gostar, não é concordar, não é se render. Aceitar é parar de gastar energia negando o que já está posto. É reconhecer o ponto real de onde a ação precisa partir. Marco Aurélio escrevia sobre acolher os acontecimentos como parte da ordem natural das coisas. Não porque tudo seja justo ou fácil, mas porque resistir ao inevitável só multiplica o sofrimento. Quando você discute mentalmente com o passado, revive dores desnecessárias. Quando insiste em imaginar como tudo poderia ter sido diferente, prolonga a tensão. A vida não responde a esse tipo de confronto interno, ela apenas segue. Os estoicos ensinavam que não são os fatos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Epicteto repetia isso porque sabia que a mente cria sofrimento adicional quando se recusa a aceitar o que já não pode ser mudado. Resistir cega, aceitar clareia. Quando você aceita, a energia que estava presa na negação fica disponível para decisões melhores. Existe uma diferença profunda entre resignação e aceitação lúcida. Resignação paralisa, aceitação posiciona. Quando você aceita, deixa de lutar contra o que não depende mais de você e começa a agir sobre o que ainda depende. Isso devolve poder. Não um poder de controle externo, mas de direção interna. A clareza nasce exatamente nesse ponto. Quando a resistência cai, o corpo sente primeiro. A respiração aprofunda. A tensão diminui. A mente desacelera. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de transformar cada situação em uma batalha interna. A vida flui quando você deixa de empurrá-la com força e passa a caminhar com ela, sem drama, sem narrativa extra, apenas com presença. Aceitar o real não é desistir da vida, é finalmente começar a caminhar a partir do lugar certo, a partir do que é, não do que deveria ter sido, não do que você gostaria que fosse. A sabedoria estoica sempre apontou para isso. A fluidez não nasce da ausência de problemas, mas da ausência de conflito interno desnecessário. Quando você para de resistir, começa a perceber onde ainda há escolha, onde ainda pode agir, onde ainda pode ajustar o rumo. A resistência consome energia, a aceitação libera, e é essa liberação que permite que a vida volte a fluir. Não porque tudo melhora de repente, mas porque você para de se perder lutando contra o inevitável. Esse é um dos ajustes mais profundos que alguém pode fazer. E sem ele, todo o resto se torna esforço excessivo. Com ele, o caminho se abre, não por insistência, mas por alinhamento com a realidade. Existe um ponto em que todas essas mudanças internas começam a se conectar de forma clara. Quando você percebe que a vida não flui para quem vive em oposição constante a ela, flui para quem aprende a se alinhar, não com resignação, mas com lucidez. Durante muito tempo, você acreditou que precisava de mais força, mais cobrança, mais controle para avançar. Mas a experiência mostra o contrário. Quanto mais você aperta, menos espaço existe para o movimento natural das coisas. A resistência contínua cria um estado interno de atrito.
Você passa a viver reagindo em vez de escolhendo. Tudo exige esforço extra, até o que poderia ser simples vira pesado. Não porque a vida se tornou mais dura, mas porque você está atravessando tudo em estado de tensão. O estoicismo nunca prometeu conforto externo, prometeu solidez interna. E essa solidez nasce quando você para de lutar contra o que não precisa ser combatido. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que a vida não exige perfeição, exige postura. Não exige que você controle tudo, exige que você não se perca. Quando você entende isso, algo se reorganiza. Você continua enfrentando desafios, continua tomando decisões difíceis, continua lidando com incertezas. A diferença é que faz isso sem essa fricção interna constante que drena a energia e distorce a percepção. A fluidez não surge quando os problemas acabam. Surge quando você para de transformar cada problema em uma ameaça à sua estabilidade interna. Quando você cuida do ritmo interno, escolhe melhor suas batalhas, reduz expectativas irreais, solta o que não sustenta e aceita o que já é real. Cria um tipo de continuidade interna. A vida deixa de parecer uma sequência de choques e passa a ser um caminho com irregularidades, mas caminhável. Existe um alívio silencioso nesse ponto. Não é euforia, não é motivação exagerada, é clareza. Você começa a perceber que não precisa se endurecer para sobreviver. Não precisa se fechar para seguir em frente. Não precisa carregar tudo para provar valor. A vida flui quando você age com firmeza, não com rigidez. Quando se posiciona com consciência, não com medo. O estoicismo moderno aponta exatamente para isso. Não se trata de controlar emoções, mas de não ser dominado por elas. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de agir a partir do que é possível agora. Quando você vive assim, o futuro deixa de ser um peso constante e passa a ser consequência das decisões bem feitas no presente. Aos poucos, você percebe que a vida não estava travada. O que estava travado era a forma como você se colocava diante dela. Quando isso muda, o fluxo retorna. Não porque tudo melhora, mas porque você para de se fragmentar a cada dificuldade. Existe um eixo interno que se mantém mesmo quando o cenário muda. E é esse eixo que sustenta o movimento. A vida flui quando você para de exigir que ela se adapte aos seus medos e começa a ajustar sua postura ao ritmo real das coisas. Quando entende que clareza é mais poderosa do que controle, que presença é mais eficaz do que pressa, que alinhamento interno vale mais do que esforço desordenado. Esse não é um ponto final, é um ponto de ajuste contínuo, um compromisso silencioso com a própria lucidez. E quando você vive assim, mesmo em meio ao caos, algo permanece firme: você. Existe um fechamento que não é conclusão, é posicionamento. Depois de entender tudo isso, fica claro que a vida não exige que você seja mais duro, mais rápido ou mais controlador. Ela exige coerência interna. Exige que você pare de se fragmentar tentando corresponder a tudo ao mesmo tempo. O verdadeiro desgaste não vem do que você enfrenta, mas da forma como você se coloca diante do que enfrenta. Quando essa postura muda, a experiência muda junto. Muita gente passa a vida inteira achando que precisa vencer o mundo para finalmente descansar. Mas o descanso real não vem quando tudo se resolve. Vem quando você para de criar guerras internas desnecessárias. O estoicismo sempre apontou para essa verdade simples e difícil. Não é o mundo que precisa estar em ordem para você estar bem. É você que precisa estar em ordem para atravessar o mundo sem se perder. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que sabia que o caos externo não daria trégua. Ainda assim, insistia em manter o centro firme. Ele entendia que, sem isso, qualquer conquista se tornaria peso. Qualquer posição se tornaria prisão. O poder verdadeiro não está em controlar circunstâncias,
mas em não ser controlado por elas. Quando você internaliza isso, algo muda de lugar dentro de você. A vida continua trazendo imprevistos, pessoas continuam sendo difíceis, planos continuam falhando às vezes. Nada disso desaparece. O que desaparece é a sensação constante de estar sendo atacado pela realidade. Você deixa de reagir como quem precisa se defender o tempo todo e passa a agir como quem escolhe. Essa mudança não é visível por fora, mas é profundamente sentida por dentro. Existe um tipo de calma que não vem da ausência de problemas, mas da ausência de conflito interno desnecessário. Essa calma que sustenta decisões melhores, relações mais honestas, caminhos mais coerentes. Quando você para de resistir, de se exigir o impossível, de sustentar o que já não faz sentido, cria espaço para algo raro. Continuidade interna. A sensação de que você não está se traindo para seguir em frente. A vida flui quando você para de apertar o que não precisa ser apertado. Quando entende que firmeza não é rigidez, que disciplina não é tensão, que responsabilidade não é autoabandono. O estoicismo moderno não te ensina a endurecer, te ensina a alinhar. E alinhamento é o que permite movimento sem quebra. Esse conteúdo não é um convite para mudar tudo de uma vez. É um convite para observar, ajustar, reduzir o atrito interno, caminhar com mais consciência. A fluidez não é algo que você força, é algo que surge quando você deixa de bloquear o caminho por dentro. Se algo aqui organizou seus pensamentos, não é coincidência, é reconhecimento. Você já sentia isso, só não tinha colocado em palavras. A partir daqui, cada escolha pode ser feita com um pouco mais de clareza, cada passo com menos ruído. E mesmo que o mundo continue instável, você não precisa cair junto. Isso é estoicismo vivo. Não como teoria, mas como prática diária. Seguir sem pressa, com direção, sem se perder de si. É assim que a vida deixa de ser uma disputa constante e passa a ser um caminho possível. Existe uma diferença fundamental entre viver e atravessar a vida em estado de defesa. Viver exige presença. Defesa exige tensão. Quando você passa tempo demais se defendendo do que pode acontecer, do que pode dar errado, do que os outros podem pensar, a vida deixa de ser experiência e vira apenas resistência. E nada flui sob resistência constante. O estoicismo nunca prometeu conforto externo, prometeu algo mais raro: solidez interna. Uma forma de atravessar o caos sem se quebrar por dentro. Quando você entende isso, percebe que a vida não pede mais força, pede alinhamento, não pede controle absoluto, pede clareza suficiente para agir sem se perder. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não para se motivar, mas para se lembrar de quem ele precisava ser diante do mundo. Ele sabia que o cenário não se tornaria gentil de repente. Sabia que haveria pressão, perdas, conflitos e incertezas. Ainda assim, escolhia não se desorganizar por dentro. Esse é o ponto que muda tudo. Não porque resolve os problemas, mas porque impede que eles te levem junto. A vida flui quando você para de lutar contra o que não depende de você e começa a agir com firmeza no que depende. Quando solta o excesso de expectativa. Quando escolhe melhor suas batalhas, quando cuida do próprio ritmo interno, quando aceita o real sem se render, quando deixa de se endurecer para sobreviver. Tudo isso não torna a vida perfeita, torna a vida possível. Existe um tipo de paz que não vem da ausência de desafios, mas da ausência de conflito interno desnecessário. É essa paz que sustenta decisões melhores, relações mais honestas, caminhos mais coerentes. Quando você para de se fragmentar para dar conta de tudo, algo se organiza. Não fora, mas dentro, e é a partir desse lugar que a vida volta a fluir. Se esse conteúdo fez sentido para você, não passa por ele em silêncio. Deixa o like agora.
Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em mais pessoas que estão exatamente nesse ponto da vida. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo por essa filosofia viva, prática, aplicável ao mundo real. E escreve nos comentários uma palavra que represente o que você precisa soltar para que a vida volte a fluir. Uma palavra apenas. Eu leio todas. Seguimos sem pressa, com direção, sem nos perder de nós mesmos.